A economia de uma forma simples, clara e leve. Economia Descomplicada. E a Cíntia Oliveira já está por aqui, a editora adjunta de atualidades e economia de O Tempo. Boa noite, Cíntia. Oi, boa noite, Léo. Um oi para você e um oi para os ouvintes também. Ô, Cíntia, comprar ou alugar um imóvel em Belo Horizonte é cada vez mais difícil realizar o sonho da casa própria, né? Tá difícil até para alugar, né? A casa própria, para muita gente, ela tá ficando uma coisa quase impossível. Porque até alugar tá difícil, né? Você não acha mais nada, você não acha mais nada por menos de R$1.000 de aluguel. É dificílimo. Muito difícil, muito difícil. O que você acha são nos bairros mais longínquos, apartamentos de 2 quartos pequenos, de 50 metros quadrados. Então, assim, o que acontece? Eu fiz uma matéria, fiz uma reportagem mostrando como os imóveis estão muito caros, vão ficar ainda mais caros, e os mais prejudicados, claro, como sempre, são as famílias de baixa renda, né? O que acontece? Em 2023, os apartamentos em Belo Horizonte ficaram 3,46% mais caros. E os que mais valorizaram foram justamente os apartamentos até 500 mil. Né, que eles são considerados os econômicos e os standard. Por incrível que pareça, os apartamentos até 500 mil são considerados os apartamentos de baixa renda. Que eu fico até pensando assim, como assim, né? Porque sim, 400 mil não é baixa renda pra mim, né? De forma alguma. Meu olhar. Como é que você consegue uma entrada? Geralmente eles querem 30% de entrada? Como é que você tem que trabalhar muito tempo de carteira assinada, juntar FGTS pra você dar uma boa entrada? E assim, é difícil, né? É uma peleja muito grande. Pra você ter uma ideia de como isso eu tô falando de imóvel de casa própria, né? Pra compra, mas pra te mostrar como aluguel também é caro. Eu dei uma pesquisada em diferentes sites desses de imobiliária e vi que o mais barato era uma kitnet no Maria Helena, que é um bairro de Venda Nova bem próximo a Ribeirão das Neves, um kitnet de 30 metros quadrados por R$390 de aluguel. R$390 é quase 30% do salário mínimo. Ou seja, já está ali na margem do razoável de gasto para uma pessoa, porque se a pessoa gasta mais de 30% do seu orçamento com moradia, já é considerado um gasto excessivo com moradia. E eu tô pagando para ver alguém que gaste menos. E para chegar na região central, vamos supor que essa pessoa trabalhe na região central. Se for no centro, pega talvez 2 ônibus, né? Um ônibus até a estação do MOVE e no MOVE até o centro. Se for na Savassi, já não são 2, são 3. Porque aí desce no centro, vamos supor na estação da Paraná ou da Santos Dumont, e tem que pegar mais um ônibus até chegar a Savassi. Ou seja, não adianta morar tão longe, por mais que pague talvez um aluguel mais em conta como esse. Mas aí a despesa de transporte é caríssima, às vezes o empregador, na hora que descobrir que você vai ter que pegar 3 conduções, não vai querer te dar o emprego. É muito complicado. Perfeito. Cid, muito complicado. Perfeito raciocínio, Léo. Porque o que acontece? Para as pessoas mais pobres, a solução é ir cada vez mais longe da região central de Belo Horizonte para encontrar imóveis com valores mais razoáveis. Só que acontece justamente esse problema. Quanto mais longe, mais tempo você fica no transporte público e mais caro fica o transporte público. Para muitas pessoas, a solução então é morar num aglomerado. Só que no aglomerado também é caro. O que eu fiz? Eu mandei mensagem para alguns líderes comunitários perguntando como que era a média de preço de aluguel nesses aglomerados. Para você ter uma ideia, no Cabana, uma casa pequena para uma pessoa, que é aquela coisa de 3 cômodos, pode sair por R$500. Nossa, no Cabana do Pai Tomás. Na Cabana do Pai Tomás. Existe eles também estavam me explicando que existe uma outra questão que faz uma pessoa morar no aglomerado, que é a questão do gato, né? O gato de água, o gato de luz, que vai ser colocado ali nessa conta. Então, assim, se a casa tem gato, o preço fica mais alto, né?
Então, muitas vezes a pessoa prefere morar no aglomerado também por isso, porque ali ela conta com um gato. Mas isso é claro, uma conversa informal, né, minha gente? Porque a gente não pode dizer que é todo mundo que mora no aglomerado que tem gato, vai variar de bairro para bairro, né? E às vezes dentro da localização, dentro do bairro. Mas acontece também. E acaba convivendo com outros problemas crônicos que a pessoa acaba tendo que se sujeitar, né? Com o tráfico de drogas, com uma falta de estrutura, nem todo ônibus chega. Geralmente são aqueles ônibus suplementares, mas alguns não sobem porque são ruas e vielas muito estreitas. Ou seja. E às vezes a casa é um pouco meio que improvisada. Varia muito de bairro para bairro, mas em alguns as casas são meio que feitas uma em cima da outra, né? Você faz primeiro o primeiro andar, depois você faz o segundo, depois você faz o terceiro, e uma grudadinha na outra que impede às vezes de uma boa ventilação. Então ainda tem essas condições da forma com que a casa foi construída, né? Porque houve ali um crescimento desordenado, né? Sim. Então, assim, a questão de imóvel, ela em Belo Horizonte é caro em qualquer lugar. Não há um lugar. É claro que a gente sabe que na região norte vai ser um pouco mais barato. A gente sabe que no Jardim Vitória, por exemplo, vai ser um pouco mais barato. Mas ainda assim, são valores um pouco inacessíveis para as famílias de baixa renda. Um apartamento de 2 quartos de 40 metros quadrados no Jardim Vitória custa R$100 mil. É muito caro. E uma região afastada. E né? nós estamos falando de um bairro mais afastado, um bairro de periferia. É um bairro com muitos prédios, né? Tem uma parte ali do Jardim Vitória que tem muitos predinhos pequenos, de apartamentos pequenininhos mesmo, feitos assim na linha de Minha Casa Minha Vida. Mas você pensa que R$100 mil, pensa quantos anos a pessoa tem que... Ela tem que juntar pelo menos uns 30 mil para dar de entrada e financiar o restante com taxas que vão ser pesadas ali para o orçamento dela. Então a questão é essa, né? A gente sabe que as famílias de baixa renda sempre são mais prejudicadas e isso acaba interferindo para todo mundo, não só para as pessoas de baixa renda. Acaba interferindo na visão da cidade mesmo, porque os aglomerados vão ficando cada vez maiores, por exemplo, né? Então as pessoas vão encontrando alternativas que muitas vezes não são as ideais dentro de uma ideia de uma cidade que funcione melhor, né? Com ruas melhores, com saneamento básico chegando para todo mundo e justamente. Tudo mais. Ô Cíntia, e é impressionante, a gente aqui numa coluna de economia, mas mostrando como que todas essas questões econômicas e que cada vez mais dificultadas para a população acabam interferindo e gerando outros problemas sociais, né? Por exemplo, fazendo reportagens de rua com populações em situação de rua, aqui em Belo Horizonte mesmo, você encontra vários casos de pessoas que não tinha nenhum tipo de vício, não tinha nenhum problema que as forçasse morar na rua, mas toda essa questão da moradia acaba levando a esse problema de ter que ir para as ruas. Eu digo isso porque já conheci vários casos de pessoas que moravam de aluguel, pagavam um aluguel caro como esse e tinham ali o emprego para se autossustentar. Só que no limite do limite, porque ganhava o que para sua subsistência. Ao perder o emprego, seja por 1-2 meses, a pessoa era obrigada a sair de casa e ir para a rua, porque geralmente não tem como voltar para o interior de onde veio, não tem como voltar para casa de uma ex-mulher, de um ex-marido, porque saiu de casa para tentar morar sozinho. Ou seja, uma pessoa que perde o emprego às vezes de um salário mínimo, não paga o aluguel, acaba tendo que ir morar debaixo de um viaduto, mesmo sem ter vício nenhum, porque ela não consegue sobreviver num mercado econômico como você está trazendo aqui pra gente. Então eu gostaria de aproveitar e fazer merchan para uma outra reportagem minha que saiu hoje no jornal, que é sobre um projeto chamado Aluguel Solidário, que é um projeto social que escolhe pessoas que têm ali um potencial para mudar de vida, que moram na rua, e eles pagam o aluguel para essa pessoa. Porque o que acontece? Eles entendem que a pessoa que mora na rua, ela não consegue sair dali sozinha, porque você não consegue emprego. Sem endereço, as pessoas, é como se elas não tivessem nada, elas não têm como oferecer nada
para o mundo. O endereço é tão fundamental conta, quanto, né, o seu nome. Dela. É. Nós normalmente somos o nosso nome, né? Ali o nosso registro, a nossa profissão e o nosso endereço. Muito, o que todo mundo quer saber da gente, quais são as primeiras perguntas que você faz? Qual é o seu nome, com quem você trabalha e onde você mora. A pessoa sem endereço, ela não consegue emprego. Qual o seu telefone? As pessoas da rua não têm telefone. E aí, a ideia desse projeto é ajudar as pessoas a saírem da rua para retomarem a sua dignidade e aí conseguiriam um emprego. E aí nós conversamos com uma senhora que há 14 meses é beneficiada por esse projeto. Ela já trabalha, tem o salário dela e no mês passado ela pagou o aluguel pela primeira vez sozinha. Olha que maravilha. Mas gente, o projeto não vai abandoná-la, vai continuar acompanhando ela, porque eles entendem que o acompanhamento é por muito tempo. E ela continua trabalhando junto com eles, ela faz umas coisas bem legais com eles, ela costura uns produtos para a lojinha deles. Então é um projeto que funciona só com doações. É um projeto que funciona 100% sociedade civil e eles já beneficiaram, neste momento estão beneficiando 34 pessoas. Que maravilha. Muito gente, legal. É bom lá saber. no canal, eu vou convidar todo mundo para ouvir e para ver no canal de O Tempo no YouTube. Tem o vídeo em que a gente entrevista a Andréia, o Ademar e a Alessandra, que são 3 ex-moradores de rua que agora tem a sua casinha linda, arrumadinha, vivendo uma vida bem confortável e felizes, muito felizes. Bacana demais, muito bom ouvir isso e saber que há saídas, né, para algumas pessoas que precisam. Sim, a gente reclama muito do Estado e a gente tem que cobrar do Estado, mas nós como sociedade civil também podemos encontrar alternativas pra gente ali plantando sementinhas, pra gente fazer a nossa parte para a sociedade funcionar do jeito que a gente gostaria. Ou o que seria desse Brasil se não fosse a sociedade civil se organizando, porque se dependesse só do Estado, muitas e muitas coisas estariam aí falidas há anos. Pra gente terminar, porque o nosso tempo já estourou, mas um exemplo dessas coisas é a Pastoral da Criança. A gente vivia aí na década de 80, de 90, um estado de desnutrição infantil impressionante. Se não fosse a dona Zilda Arnes, que já faleceu no Haiti, de criar a Pastoral da Criança por conta dela e reunir ali pessoas, mulheres voluntárias para salvar crianças desnutridas, se dependesse do Estado, talvez não tinha saído do papel. E lembrou de um projeto muito bem sucedido que inspirou o Estado depois nas políticas públicas futuras. Justamente, que esse do aluguel social também incentive cada vez mais, inspire cada vez mais, né? Perfeito. Cíntia, muito obrigado pelo papo de hoje. Obrigada, querido. Um abraço para você e para os ouvintes. Até amanhã. Até amanhã.